Cara, então, o problema é porque a internet daqui está muito lenta, tá? Então, como eu tenho que rodar tudo no navegador, ele fica procurando banda e não acha. Aqui a voz está melhor e o vídeo está melhor porque eu estou utilizando a 4G da Claro, aí está melhorzinho. Eu acho Mas que é agora isso está aí, gravando, professor. problema. Tá, agora está gravando, já coloquei aqui, tá? Então, pessoal, só recapitulando aqui, que a gente já está com um tempinho de grupo, de reunião, eu estava falando sobre o problema de classificação, fiz um overview sobre os problemas computacionais, dando ênfase à classificação e regressão, e comentei também sobre o algoritmo Decision Tree, que ele tem duas implementações, tem várias implementações, mas tem duas que são mais usadas, né, que é o regression para regressão e o classification para classificação, tá? Então, depois, quem tiver dúvida com isso, que estiver vendo a gravação, pode perguntar aqui no grupo para a gente ir tirando as dúvidas, tá? Em seguida, eu comecei a mostrar aqui esse código, que foi um código feito há um tempo já, acho que foi feito numa aula, alguma coisa assim, e só para exemplificar o que, que era a classificação. Beleza, então estava explicando aqui para vocês que esse import pandas ASPD, ele é a forma que a gente pega e importa a biblioteca pandas para que a gente possa utilizá-la dentro que a gente vai ter nos nossos estudos de sensibilidade. Tá mudo, Messias. Eu engasguei aqui, eu precisava colocar para fora. Então, o Pandas é o recurso que a gente vai utilizar para poder criar os nossos data frames, tá? Data frames, banco de dados, base de dados, são as coisas que a gente utiliza para realizar a análise. O que, que a gente faz aqui? Esse URI nada mais é do que uma variável, tá? O pessoal do P1 já está muito ligado nisso aí. E eu estou atribuindo a essa variável uma string, tá? Pessoal, é isso aqui que eu estou atribuindo. Só que o que, que é essa string? É um link, um endereço, tá? Que tem lá na ponta dele um dataset do IRIS, que é clássico para estudo, é o primeiro dataset que muita gente pega para estudar, só que em formato CSV. Então eu crio aqui, olha, outra variável, IRIS underline DF, e recebo nela também o quê? Um pandas, que vai utilizar uma função, um método de ler um CSV. E cadê esse CSV? Está guardado nessa outra variável aqui, que é a variável URI, tá? Então a gente tem aqui o nosso data frame sendo importado. Beleza, já rodei ele aqui, ele está com um checkzinho verde, já foi importado. E agora aqui a gente vai visualizar esse dataset se a minha internet aqui funcionar. Tá? Vamos com calma, daqui a pouquinho ela roda mais um pouquinho. Então, quando eu chamo esse iris underline df.head, o que ele faz para mim é executar justamente essa leitura que está aqui. Quando eu fiz essa leitura, ele já transformou esse dado em CSV para um formato de data frame computacional. Tá? Então, quando eu vou executar esse play aqui, é porque já está tudo impresso aqui embaixo. Tá? Quando eu executo esse código aqui, ele vai me imprimir justamente isso. Tá? O head é uma função ou um método, como queiram chamar nesse momento, do nosso DF, do nosso data frame, que nos mostra as primeiras 5 linhas. Ó, para a turma do P1, ó, que a gente falou de lista, tá vendo? Ó, que geralmente começa no zero e vai em seguida. Aqui também, ó, a linha do meu data frame começa no zero. E se eu for contar o número de colunas, o número de colunas também vai começar no zero e vai seguir 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O que, que esse dado me dá? Esse dado me dá o tamanho da sépala, a largura da sépala, o tamanho da pétala e a largura da pétala, não é isso? E ele me diz, com base nesses 4 dados, qual a classe que ela está relacionada. Então, para uma característica de 5.1, 3.5, 1.4 e 0.2, essa uma pétala se classifica como uma íris setosa. Então, eu consigo saber a íris de uma flor com base nesses dados. Só que ele está elencado aqui, ó, todas as íris, e aí eu vou ter nesse data frame, através desse comando, íris underline df, pegando apenas a classe. O que é esse classe aqui, professor? Está vendo que aqui em cima está chamado de classe? Pronto. Então aqui eu estou dizendo que eu quero pegar de todo o data frame. Lembra que a gente falou disso aqui, pessoal, do P1 e do P2
Do P4 eu não sei, mas do P1 e do P2 com certeza, e do P3 também, né, que tem gente aqui do P3. Que a gente falou disso aqui em dicionário. Então, eu estou pegando aqui como se fosse um dicionário. Eu estou selecionando apenas aquela coluna classe. Aquela coluna classe, eu estou colocando um ponto value count, tá? Esse value count, o que ele é? Ele está contando os valores que existem diferentes naquela coluna. Beleza. Já vou compartilhar aí. Vamos com calma aí. Hoje a internet aqui tá horrível, 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 horrível. Tá ruim aí também, Carol? Tá na minha 3G, eu botei no computador, eu tava assistindo pelo... Não tava conectando não, tava dando erro. Cara, não tá dando não. Ontem eu já falei, sinalizei lá no grupo dos professores, mas realmente tá muito ruim. Deixa eu ver aqui, compartilhei aqui o meu também. Aí o pior não é nada, ele fica tentando executar aqui o data frame, e aí tá travando o meu navegador inteiro. Aqui da mesma forma, tá ruim mesmo. Tá tendo... Oi. E aí, gente, todo mundo bem? E aí, prof? Tudo tá bem. Todo mundo já fere em classificação? Não. Fera é difícil, mas estamos indo. Tentando. É uma palavra muito forte. Ah, é? Exatamente. Forte nada, Pronto. gente. Classificação é bem fácil, comparada com as próximas. Previsão é muito mais complexo. Medo. Agrupamento. Pronto, galera, chegou aí, vamos lá. Terceirização. Bora aí, Messias, voltar. Obrigado, Carol. Então, olha, então quando a gente roda isso daqui, eu não vou nem apertar o play para não travar tudo. Então, ele vai me gerar um exemplo, tá? Então, o método head aqui, do meu data frame, o que ele faz é imprimir para mim aqui 5 exemplos de dados, apenas para que eu consiga visualizar ali se meus dados estão num bom formato para ser trabalhado, tá? Então, eu estou vendo que os dados estão corretos, estão direitinhos, tá? Aqui abaixo, eu vou ter nessa célula o IrisDF Class, quando a gente parou, e eu estava explicando aqui esse método value count. A gente usa o head para pegar, né, a cabeça ali, mas muitas vezes a gente precisa ver o que está lá no final. Aí a gente pode usar o tie também, né? O tail, é isso mesmo. Tail, é? Tá? É igual o amiguinho lá do Sonic. O tails. Beleza? Então aqui a gente está selecionando do data frame apenas a nossa classe, e que esse class aqui nada mais é do que o nome da coluna. Então, se a gente quiser selecionar outra coluna, a gente colocaria o nome dela aqui dentro. E o ponto value counts, o que ele faz? Ele só mostra para a gente todos os valores únicos daquela coluna contados, né? Ou seja, eu tenho 50 exemplos de dados que é referente à íris septosa, 50 exemplos de dados referente à versicolor, 50 exemplos de dados responsáveis pela íris virgínica, tá? Pessoal, aí a gente começa a já ter um ponto muito falando do machine learning, que é o quê? Quanto mais próximo eu tiver a quantidade de dados de uma classe, nesse caso aí, quais são as nossas classes? São justamente os tipos diferentes de íris, tá? Quanto mais próximo eu tiver, melhor para o meu modelo aprender. Ou a outra maneira que eu tenho é se essas quantidades representarem melhor o mundo real. Se eu tenho mais cãezinhos do que gatinhos, as minhas classes reflitam mais cãezinhos do que gatinhos, tá? Então é importante sempre essa estratificação estar bem alinhada. Vai depender de cada problema computacional,
vai depender da disponibilidade de dados, vai depender dos tipos da classe, se elas não são muito parecidas, muito diferentes. Tudo isso a gente tem que estudar. São coisas para a gente anotar num bloquinho, não se preocupar agora, tá? Mas são coisas que a gente tem que ter atenção. Beleza. Fizemos isso daqui apenas como algo para ficar mais bonito. Gerson, pode falar, Gerson, antes que eu passo para o próximo. Surgiu, as classes, elas têm níveis também? A gente analisa pelos níveis ou não olha para níveis, ou não existe nível? O que seria nível? Dá um exemplo. Entrando na classe, uma subclasse, digamos assim, ou uma subclasse dentro dessa subclasse. Pode existir. A gente pode ter uma classificação binária, a gente pode ter multiclass, ou dentro da própria classe a gente pode tentar identificar mais de uma coisa, tá? Mas nesse caso aqui, se a gente precisasse estratificar mais ainda, a gente simplesmente criaria duas novas classes, pensando assim, né? Por exemplo, a partir da íris versicolo, a gente teria versicolo A e versicolo B, entendeu? E ele tentaria identificar as duas subclasses, as duas divisões. Mas pode ter sim, é possível. Entendi, professor. Beleza? Então, pessoal, aqui a gente só faz uma mudança de nome de colunas, tá? A gente prepara aqui o que está para a galera do P1, tá? Então, a gente tem aqui a nossa chave, o nosso valor, ó, separado por 2 pontos, cada item separado por vírgula, beleza? E aqui embaixo a gente vai renomear essas colunas. Então, eu estou guardando dentro da mesma variável irisdf, o irisdf.rename, ou seja, eu estou renomeando, e no meu atributo columns, a gente vai ver isso aqui mais para frente, quando estiver falando de função, no meu parâmetro columns, eu estou passando os nomes das colunas. Então, aqui eu consigo realizar essa alteração e imprimo novamente aquele head para verificar. Caiu de novo, né, o compartilhamento? Caiu o compartilhamento. Cara, que difícil tá hoje. Pessoal, alguém está escutando uma música? Eu acho que alguém deixou vazar aí o microfone. Fernando, o teu que estava aberto. Calma aí. I'm back. Prontinho, vai chegar aí de novo. Tá demorando porque eu tô tendo que fechar o navegador pelo gerenciador de tarefas, porque ele para tudo e depois tem que retomar. Bem chato, mas vamos lá. Então, beleza. Então, eu já renomeei aqui. Essa impressão desse head foi só para visualizar, tá? O que estava acontecendo aqui nos meus dados, para perceber a mudança aqui do nome das colunas. Deu tudo certo, beleza? Aqui a gente vai tentar verificar apenas, vai tentar tirar, né, na verdade, um drop aqui na nossa coluna classe. Por quê? Porque, olha, para rodar o modelo de machine learning, eu tenho que separar quais são os meus dados que representam a característica e quais são meus dados que são as classes, tá? E aí eu vou correlacionar eles daqui a pouquinho em variável x e variável y, beleza? Na variável y, geralmente, no mercado, nos livros, tá? Na literatura,
O y é a minha variável de saída, a minha variável alvo, no caso aqui é a minha classe. Então, lá vai ter íris setosa, íris versicolor, tá bom? E no meu X, eu vou guardar todos os outros dados, que aí vão ter diversas técnicas de limpeza e tratamento que a gente vai discutir com o tempo, mas vou guardar todos os meus dados que podem representar uma das classes. Então, agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho no meu X, ó, o meu X head, porque o que eu guardo no meu X? Eu guardo o meu data frame sem a minha coluna de classe. Qual é o tipo da íris? Quando eu imprimo só os valores que estão em X, você vê que ele não coloca mais a coluna de classe. E aqui embaixo eu tenho o meu Y. Quando eu imprimo o meu Y, ele vai me dar lá, ó, 5 resultados, mas aí, na verdade, tem todos os resultados, tá? As 150 classes. Beleza. Pessoal, quando eu separo o meu X e quando eu separo o meu Y, agora sim eu estou falando de Machine Learning, tá? Eu comecei a preparação das duas variáveis que eu vou utilizar para treinar o modelo, beleza? Qual é o segundo passo que eu tenho que fazer? Primeiro passo, gigantão. Preparei os meus dados, entendi meus dados, o que é a minha variável alvo, que é a minha classe, o que são meus dados que vão me ajudar a prever aquela classe. Beleza, separei o meu X e o meu Y. Segundo passo, quando eu pego uma quantidade de dados assim de uma data frame que é já fixo, que eu não vou ter nesse momento dados novos, eu tenho que separar pelo menos em duas partes. Uma parte para treinamento do modelo e outra parte para teste do modelo. O treinamento são os dados que eu vou dizer para eles, olha, aprende isso aqui. Ele vai pegar uma parte do meu X e vai aprender o comportamento. Em seguida, eu vou dizer para ele, olha, isso que você aprendeu está relacionado com essas classes. Então, meu modelo vai fazer, então quer dizer que aquele dado é essa classe, aquele outro dado é essa classe, é isso mesmo. Aí ele vai ter lá o aprendizado dele, beleza? E como que eu vou saber se ele aprendeu certo? Aí é quando eu vou utilizar os meus dados de teste, que eu vou passar o meu X de teste para ele, mas não vou passar o meu Y. Então, ele vai tentar prever sozinho e, ao final, eu vou mostrar o meu Y para ele conferir. Sabe na prova, na hora da prova, que você vai, marca seu gabarito e depois o professor passa o gabarito correto e você vai tentando identificar se o seu gabarito estava correto. Pronto, é exatamente isso que ele faz na parte de teste, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? A própria biblioteca Scikit-Learn, ela tem lá um pacote de seleção de modelos, onde a gente pode importar as funções de divisão em treino e teste, tá? Então, essa divisão de treino e teste, eu passo aqui, ó, 4 variáveis, uma de treino de X, uma de teste de X, uma de treino de Y, outra de teste de Y. E através dessa função aqui, ó, train test split, eu posso passar todos os meus valores de Y e dizer que eu quero que ele divida 0,3. O que é 0,3? É um número mágico, como a gente fala na literatura, tá? Onde eu vou passar 30% dos meus valores, dos meus dados para treinamento, 70% para treinamento e 30% para ser testado. Então, ele vai colocar automaticamente 70% nas variáveis de treino e 30% nas variáveis de teste. Ele também tem outro parâmetro aqui, que é o Stratify. Eu não falei para vocês que tinham exatamente 150 valores, 50 de cada tipo de íris, 50 de cada classe. Então, eu preciso que isso esteja estratificado, que esteja dividido quase que igualmente, tá? Então, o que ele fez, ó? Quando eu imprimir aqui, ó, o shape tanto dos testes de X como do teste de Y, do treino e do teste, ele me deu aqui, ó, que em X ele separou 105 registros. E em treino, 105 registros. E em teste, 45. Provavelmente, desses 45, vai ter 15 de uma íris, 15 da íris B e 15 da íris C. Beleza? Eu vou ter 15 de cada porque eu pedi que ele fizesse estratificado. Professor, e se essa estratificação não tivesse uma proporção igual, 50, 50 e 50, fosse 50, 100 e 200, ele ia estratificar da mesma proporção, menos para essa primeira classe, médio para a segunda classe e mais para a terceira classe, tá? Então, ele mantém essa estratificação
que a gente tem. Beleza. Como que eu realizo o treino do modelo? Olha que coisa simples, e por isso que eu digo que codificar Machine Learning é muito simples. Eu só preciso importar a minha árvore de decisão de classificação, a classifier, beleza? Crio aqui, ó, pessoal, isso aqui é uma variável, ó, modelo. Chamo o meu Decision Tree Classifier e aqui eu vou passar os parâmetros que eu preciso, tá? Passei os parâmetros que eu preciso, que é o MaxDef e o Criterion na forma de entropia, beleza? Isso daí é o que a gente tem que estudar. Que a gente tem que pode usar índice de Gini também? Pode utilizar índice de Gini também. Não tem problema, tá? A gente só precisa alterar o Criterion aqui. Aí, claro, o que vai dizer se a gente pode ou se não pode utilizar um parâmetro? É a gente olhar na documentação do Scikit-Learn se dentro desse algoritmo de árvore de decisão, se está implementado lá o parâmetro que a gente deseja, tá? E o que é isso? É a forma com que ele vai realizar o cálculo, esse índice de Gini ou a entropia. Beleza? E para treinar um modelo, o que eu faço? Modelo.fit, tá? Modelo.fit. Beleza? Então, esse modelo.fit aqui, ó, ele recebe tanto os dados de treinamento de X como de Y. Lembra que eu falei? Eu coloquei X, que é os dados que ele vai utilizar para aprender. Olha, a questão A é letra C, a questão B é letra D. Então, ele vai fazendo esse aprendizado. Essas características referem-se a essas classes. Essas segundas características referem-se a essa outra classe. Então, ele faz todo um cálculo probabilístico, matemático, que tem a ver com esses parâmetros. E aí, muitas pessoas que trabalham com ciência de dados, elas se especializam nos algoritmos, não trabalham muito com Decision Tree, depois vai muito para Random Forest, depois vai para muito para histogram boosting, alguma coisa que eu esqueci agora. E ele vai se especializando em diversos algoritmos, porque tem N parâmetros que você tem que entender para saber qual o impacto que ele vai ter na melhora do teu resultado ou não. Beleza. Criamos o nosso objeto aqui, Decision Tree, guardamos na variável modelo, depois utilizamos o método dele de treinamento, e esse método de treinamento ele pede pelo menos 2 parâmetros, que é o parâmetro dos dados e dos valores de saída, das classificações. Beleza? Professor, o que seria isso aí? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo bem rabugento aqui, pensando o seguinte, sabe o ChatGPT? Pois é, eles pegaram um monte de texto dessas coisas e começaram a jogar aí dentro. E diziam, olha, esse texto está lá em treino X, quer dizer isso aqui, está lá em treino Y. E foram criando relacionamentos. Esse texto quer dizer isso, esse texto quer dizer aquilo, esse texto quer dizer isso. Então, não tem uma paridade de igualdade, mas tem um cálculo de probabilidade de quando você começar o trecho de uma música, ele conseguir concluir. Porque tem essa correlação entre o dado que ele deu de treinamento e de entrada e o dado de saída, que é justamente o X e o Y. Não sei se ficou mais claro ou se complicou mais ainda. Mas beleza. Vamos ver agora como é que ele faz uma previsão, tá? Agora a gente vai utilizar os dados de teste. Ó. Temos aqui a variável previsões. A gente chama o que foi treinado. Então ele já saiu lá da academia mental dele, tá? Aprendido, treinado. Ponto. Se você me mostrar agora qualquer dado, eu vou te dizer qual é a íris correta. E então eu passo para ele aqui, ó, com o método predict, de predição, quais são os valores de teste. Eu não passo Y para ele não, são os valores de teste. Ele aprendeu e guardou aqui o resultado, ó. Então, o resultado dele é esse aqui. Que ele foi assertivo, aí a gente tem que utilizar algumas métricas para ver se ele foi assertivo. E aí aqui ele tem uma métrica chamada acurácia. A acurácia me dá o percentual de vezes que o meu modelo de classificação acertou. Ou seja, de todos os dados que ele disse, eu acho que a resposta correta é essa, nessa linha de teste aqui, quantos foram que de fato eram aqueles que ele falou. Então eu passei aqui agora para ele fazer uma continha. Ó. Eu disse que eu quero saber qual é a acurácia, qual é esse acerto tem que comparar o teste de Y. O que é teste de Y? É as minhas classes reais.
aquelas que eu deixei separadinhas para verificar, é o meu gabarito. E quero saber aí a prova que a Amanda fez. A Amanda aqui fez a prova e me deu o que ela acertou na prova, que foi previsões, o que ela marcou na prova, que foi previsões. Então, entre o que é o gabarito do professor e aquilo que a Amanda acertou, ou seja, entre aquilo que o modelo disse que acha que é e aquilo que de verdade é, a gente conseguiu um acerto de 91%. Esse, pessoal, é um excelente, tá? Um modelo muito performado, que ele estaria em torno de 95%. Beleza? E por que, professor, que um modelo tem que errar? Porque se o modelo não erra, tem outra temática que a gente pode discutir mais para frente, chamada de overfitting. Ou seja, ele não está mais aprendendo. E esse processo de aprendizado ele tem que acontecer. Quando o modelo só acerta, ele está decorando os valores. E aí tem um grande problema. No momento que chegar um valor novo que ele não conhece, ele vai dar um chute. E aí esse chute pode representar um grande empresário que vai dar um calote num banco, pode representar uma grande compra feita no cartão de crédito, tá? De uma pessoa que não tem condição de pagar aquilo, ou que não foi ela que comprou aquilo, entendeu? Então ele começa a pôr em risco, por exemplo, situações que seriam teoricamente sensíveis, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Modelos performáticos sempre estão ali entre 90% e 95%, porque ele ainda tem aí essa perda de 5%, que é o aprendizado. Professor, e se ele prevê justamente cair nesse erro dos 5%? É o erro aceitável para um modelo de machine learning. Tá? Hoje é o erro aceitável que a gente tem. Beleza? Então é isso aí que acontece. Acho que hoje a gente pode parar aqui, tá? Nesse último gráfico aqui, esse código aqui todinho, eu não vou parar para explicar ele agora não, mas basicamente ele está imprimindo como que a nossa árvore de decisão ficou, tá? Como que a árvore de decisão ficou. Lá em cima, pessoal, a gente colocou um parâmetro, ó, que a profundidade da árvore máxima seria de 4 níveis, tá? O que isso quer dizer, ó? 1 nível, 2, 3 e 4. Então, a gente obrigou que para esse problema computacional, a nossa árvore, que é essa estrutura aqui, ó, que parece que ela está se ramificando, ela tivesse no máximo 4 níveis. Então, aqui o que foi que ele verificou? Ó, o tamanho da pétala maior ou igual ao tamanho da pétala, tá? E aí ele foi medindo, ó, aqui era menor do que esse tamanho da pétala, não teve menores do que esse ramificação aqui, do que essa folhagem, mas aqui ele conseguiu, perdão, aqui era um valor maior, não tinha maior do que essa folhagem, que ele conseguiu um valor menor, e ele foi encontrando, ó, à medida que ele foi calculando. E aí, em alguns momentos, ele conseguia um valor maior, outros conseguiam um valor menor, outros ele tinha um impacto na entropia, outros ele tinha um impacto na quantidade de exemplos, mas isso daí vai representar justamente o que foi o nosso aprendizado, a construção da nossa árvore de decisão. Professor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele classificou, tá? No fim é isso. Ele está fazendo uma representação gráfica de como foi que ele classificou. Lembrando que modelos como esse, que a gente consegue visualizar um resultado ao final da classificação, são raros. Basicamente, os modelos baseados em árvore, tá? Outros modelos, principalmente modelos baseados em redes neurais, a gente nem sabe o que se passa dentro do aprendizado dele. A gente não consegue visualizar graficamente esse aprendizado. Beleza? Então, acho que é isso aí. A gente pode tirar um tempinho para dúvidas. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, Tem é uma um pergunta momento do Alexandre legal aí. agora. Tá, Messias? Tem uma pergunta do Alexandre. Se 4 níveis são suficientes, né? Então, para esse problema computacional, sim, tá, Alexandre? Porque a gente tem poucos exemplos. Então, ele vai ter basicamente ali a raiz, que seria o ponto de partida, e 3 níveis ali que ele estaria encontrando a divisão para cada tipo de íris, tá? Então, seria o suficiente. Mas não está necessariamente relacionado à quantidade de classes, e sim à diversidade dos tipos de dados. Então, quanto mais dados eu tiver, o interessante é que eu tenha mais profundidade, porque senão o risco é o quê? É ele agrupar coisas muito diferentes dentro de uma mesma folhagem, beleza? gente, só tirando onda aqui, mas se vocês quiserem fazer isso na mão, eu ensino vocês. Calcular a entropia, o índice de Gini. Não aceitem isso, pelo Uma amor de árvore Deus. dessa leva
2 dias para ser feita na mão, só para vocês verem que a computação ajuda muito. Lá no doutorado a gente faz na mão, né? 2 dias, gente. Olha o tempo aí que Messias gastou, mínimo, só para vocês terem uma ideia. Deus me livre. Então, quando a gente vai para as graduações, mestrado, doutorado, geralmente sempre tem um professor maluco que pede para a gente fazer algumas coisas dessas. O meu contato foi com redes neurais. Eu fiz algumas redes neurais na mão e realmente, assim, é muito trabalhoso, eram pouquíssimos dados, pouquíssimo trabalho. Objetivo, tá? É o objetivo que a gente tem feito lá no P1 com o teste de mesa, que eu tenho muito incentivado vocês a continuarem fazendo. É que a gente consiga visualizar onde que está, no caso de machine learning, onde que está acontecendo o aprendizado, onde que está acontecendo o cálculo do erro, tá? Que de fato acontece. Carol tá brincando, mas assim, nesse nível que a gente está, a gente não precisa fazer isso, mas à medida que a gente vai aprofundando, é muito interessante sim a gente saber como que o algoritmo está calculando por baixo. Porque tudo isso daqui, pessoal, a gente está utilizando. Eu até conversei com o Gerson essa semana, na segunda-feira, dizendo, olha, a gente está no nível computacional aqui, nós que somos computeiros, como falam lá no mestrado, tá? A gente está preocupado com a aplicação desses algoritmos. Mas existem outros engenheiros que estão preocupados com a criação desses algoritmos. Então, essas pessoas sabem muito estatística, muito probabilidade, para construir a implementação de uma árvore de decisão para classificação. Para construir a implementação de uma floresta de decisão, que é o Random Forest, para classificação. Beleza? E aí, para isso, ele tem que entender muito de estatística, muito de probabilidade, para conseguir implementar esses algoritmos, tá? E parte do scikit-learn não está escrito em Python. A gente utiliza em Python, mas se eu não estou enganado, ele tem uma boa parte escrita em C, para poder ter maior performance. Scala, Messias, não? Hã? Scala, não? Eu vi uma parte, eu estava lendo que tem uma parte dele em Scala também. Não vi, eu estava olhando no GitHub, eu vi a postagem de alguém, não lembro agora não, tá? Pessoal, mas acho que hoje é só. O que eu gostaria de vocês? Deem uma olhada. Quem não tiver com o nosso livro ainda base em PDF, aquele genérico que eu estou falando aqui no meio da gravação, não podia gravar. Mas enfim, quem não tiver ainda, pesquise na internet o que é o problema de classificação, qual é o problema de classificação aplicado a machine learning, entende um pouquinho e durante a semana vai colocando dúvidas lá no grupo, tá? Principalmente a galera nova. Por quê? A galera nova vai ter dúvidas nesse processo, vai se assustar nesse processo, vai ver código Python aí que não entende, e aí a gente pode fazer um momento mais tranquilo durante os sábados para que a gente possa discutir isso, tá? Durante essa semana, eu também vou pedir para que alguns de vocês já se proponham a falar um pouquinho sobre a temática de regressão, semana que vem, tá? Então, principalmente os mais velhos, estão lá ligados às entradas do ano passado, podem sim se candidatar e preparar aí uma apresentação para falar sobre regressão semana que vem, tá? Então, eu vou perguntar lá no nosso WhatsApp, e aí vocês respondem lá quem se sente mais tranquilo, tá? Acho que o Alexandre já podia pegar, a Cléo também já podia pegar uma fala dessa, até para demonstrar o trabalho que fizeram no semestre passado, tá? E quem se sentir seguro também, e com isso, com se sentir seguro, eu estou querendo falar de Gerson, tá? Para que a gente possa também exercitar a galera que já tem a experiência de programação, enfim. Beleza? Por hoje ficamos por aqui. Eu acho que Alexandre, o Roberto também, né? Que eles fizeram um trabalho. Não Sim. lembro Roberto, sim. o Sim, modelo. Roberto sim, né? Eu não, né, Cléo? Roberto sim. Cléo, não. Não, sim, Não, também. pessoal. Aí pronto, e podem dividir depois, falar um pouquinho sobre regressão, é legal. Eu vou tentar fazer mais isso para que eu não precise ficar sobrecarregando, né, a minha agenda em preparar as reuniões e acabar que em semanas mais pesadas eu não consiga conversar com vocês, beleza? Mas acho que isso é legal. Faltam 2 minutos para as aulas, vamos lá para a gente começar as aulas, eu falo para caramba, e a gente continua semana que vem, tá bom? De acordo lá com o nosso calendário. Valeu, turma. Tchau, tchau. Abraço para vocês. Boa noite, gente. Tchau, Boa Messias. noite. Tchau. Eita, Tchau, Cléo, boa noite. tá falando que tu só vive falando de regressão. Rapaz, tu gosta de que tipo de regressão, Cléo? Isso é certo, né? Muito valorada. Bora aí, para começar a trabalhar.
É muita coisa. Mas a gente alinha, eu, Alexandre e o Roberto, Pronto. Se organizem para dividindo isso. não fica pesado para ninguém. É verdade. Então, boa noite, gente. Até a próxima semana. Boa noite.